Bom dia, queridos, tudo bom? Eu vou ajudar vocês a responderem a prova. Tenho certeza que ela está bastante fácil e que vocês conseguiram ler e entender tudo o que vocês estavam vendo na prova. Mas algumas pessoas estão me pedindo e eu prometi que ia fazer esse vídeo. Estou fazendo um vídeo muito rapidinho para não fazer upload, já que eu estou sem internet hoje. E se ele ficar grande eu não consigo enviar no WhatsApp. Então vamos lá. A questão de número 1. O que a questão de número 1 fala? Ela apresenta um texto da literatura moderna onde conceitos não econômicos, ou seja, conceitos sociais, estão sendo evidenciados de importância para a economia e para as empresas. Então, o conceito que está aqui apresentando é um conceito do capital humano. O que é o capital humano? É o conhecimento, é a vivência, é a experiência de uma pessoa que, quando está numa empresa, quando é funcionária de uma empresa, ela vai estar lá para somar, para que aquele nível de conhecimento dela possa ser transferido para as outras pessoas numa vivência de trabalho e que isso possa gerar lucro, possa gerar conhecimento e lucro para a empresa. Então, o capital humano são aquelas pessoas altamente competentes e capacitadas que estão na empresa sendo multiplicadoras de conhecimento para que isso possa ser transformado nesse ente não econômico em ente econômico, que é com a comercialização de produtos e serviços que vai se transformar em dinheiro. Então, qual a importância disso? Qual a importância disso? Que é um ativo intangível, ou seja, a gente não consegue pegar, mas é um ativo muito importante. Então, tem um exemplo lá no texto da Coca-Cola, né? Então, o nome da Coca-Cola, a marca da Coca-Cola, o que vale a Coca-Cola? Então, a Coca-Cola é um refrigerante de renome e aquele segredinho lá que a Coca-Cola tinha, da fórmula, que foi tão visado na década de 90, é um conhecimento, é um segredo da Coca-Cola. Então, isso é o capital humano, é como essa empresa cresceu e se tornou essa multinacional, através da quantidade de conhecimento que são essas pessoas que vão fazer a diferença lá na empresa. A questão 2. A questão 2 vai falar de lucro da empresa, vai falar do direito comercial, que é o direito empresarial, e vai falar que existe o custo de funcionamento e por que as empresas elas vão abrir as portas, ou seja, quando uma pessoa, um empreendedor, ele decide abrir uma empresa, ele tem o intuito de multiplicar o patrimônio dele. Então, ele vai multiplicar o patrimônio dele através da comercialização de bens e serviços. Essa comercialização de bens e serviços, ela é feita mediante um custo para a empresa, ou seja, a empresa ela vai gastar X valor para vender X produtos. Então, é isso que vocês que pedem para o empreendedorismo, avaliar as alternativas e dizer por que o empreendedorismo é fundamental para a economia aberta. Por que o empreendedorismo é fundamental para a economia aberta? Porque ele vai circular bens e serviços, porque vai ter dinheiro circulando, porque vai ter a parte de empregabilidade, ou seja, vão assistir pessoas e essas pessoas, a partir do momento que elas são mão de obras contratadas, elas vão demandar na economia e a economia vai circular. Então, vai desonerar o Estado, o governo federal, de subsidiar pessoas, como, por exemplo, um programa de transferência de renda, como o Bolsa Família. Então, o empreendedorismo é muito importante, porque ele faz com que o país cresça através do PIB, através do emprego, através da quantidade de produtos que circulam na economia. Então, é essa a 2. A 3 tem um texto e pergunta sobre a elasticidade. O que é elasticidade? Vem da palavra elástico e diz que é a capacidade de aumentar ou diminuir o tamanho. Então, as empresas, elas são organismos vivos, elas estão na economia e elas entendem a economia. E pergunta o que a empresa pode fazer no período de pandemia. Então, ela pode reduzir o tamanho para que ela não feche as portas. Reduzindo o tamanho como? A gente pode pensar que era um grande restaurante que abria para um almoço e um almoço self-service e de repente ficou uns dias sem funcionar por conta da pandemia e aí o empreendedor decidiu, vamos fazer delivery de quentinha. Então mudou, que era um almoço chique, self-service, à la carte e tudo, e vai fazer um delivery de quentinha, de uma marmita com preço bem menor, mas ele diminuiu para que ele pudesse funcionar. Então, elasticidade é essa capacidade que as empresas têm de entender a economia e se comportar, crescendo ou reduzindo o seu tamanho. E aí nós vamos para livre mobilidade e livre concorrência. Então, são características das empresas. Então, no Brasil existe a livre mobilidade, ou seja, as empresas elas podem entrar no mercado e podem sair. E a livre concorrência é a parte que as empresas podem competir através de preços e serviços e diferencial na economia.
Então, é uma parte bem tranquila, que vocês, a gente já conversou e está no material. A outra pergunta, a quinta, ela vai ter um conceito de empresa e vai pedir para vocês explicarem os tipos de empresa que existem no Brasil. Então, vocês vão dizer as empresas mistas, de autogestão, as empresas públicas, as empresas individuais, as societárias. Está lá no material, é bem tranquilo. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Por que os setores da economia são autoligados, são interligados? Então, são 3 setores, primário, secundário e terciário, e eles são numa sequência de crescimento. Primário, secundário e terciário. Então, por isso que eles são interligados. Explique cada um deles, então vocês vão dizer o que é cada setor, para vocês explicarem a titularidade do capital, ou seja, como é o capital, como é o dinheiro dessas empresas privadas, públicas, mistas e de autogestão. É só isso a prova. Boa sorte, fiquem com Deus e boa semana. Tchau!